noite. O Senhor é fiel, Ele é poderoso, e por isso eu estou aqui, porque se não fosse Ele, nada disso poderia estar acontecendo na minha vida, e eu sou grato a Ele por isso. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor que me fez o convite, o sacerdote da casa, o presidente desse ministério, a qual me convidou. Eu louvo a Deus pelo convite que me veio. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, né? Tem sempre me acompanhado, me ajudado. E nos meus momentos mais difíceis ela fala: Deus vai te usar, vai ter cuidado. Só isso, mas tá bom, está orando, está intercedendo, mas está levantando aquele que está caído, está orando para aquele que precisa. E eu acredito que eu também sou mais um das orações dela, daquilo que ela tem pedido ao Senhor, porque eu acredito que é bom andar com dois, mas se um cair, o outro levanta o outro. Isso é bom, os dois estarem firmes na presença do Senhor. Oséias, capítulo 3. Irmãos, quem não conseguiu achar, pede ajuda, pelo amor de Deus. Meu Deus. Oséias, capítulo 3, versículo 2. Oséias, capítulo 3, versículo 2. Todos acharam? Quem não achou, pede socorro. Tem os obreiros que são os laterais, e eles vão estar te ajudando em nome de Jesus. Diz o texto assim: e a comprei para mim por 15 peças de prata e um homem de cevada e meio homem de cevada. Ele disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro nome, assim quero eu ser também para ti. Sente-se nesta noite, dando glória a Deus, porque Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele está neste lugar. Irmãos, eu quero trazer para a igreja aquilo que Deus ardeu no meu coração nesta tarde, e é falar sobre o profeta Oséias, o profeta menor. Menor não pelo aquilo que ele fez, ou por aquilo que ele representa na Bíblia, mas menor pelo seu contexto e o seu texto que existe na Bíblia, porque existem poucos parágrafos escritos na Bíblia. Então este homem, ele foi fiel, ele foi temente a Deus, ele honrou a Deus na terra, e ele foi um grande homem do Senhor. Amém? Todos estão me ouvindo? Amém. Olhem para cá. Então nós entendemos que para ser profeta não era qualquer pessoa, para ser profeta não era qualquer um, para ser profeta tinha que ter chamada, para ser profeta tinha que ser escolhido a dedo por Deus. Não era como o sacerdote, que tinha o avô, tinha o bisavô, tinha o pai, tinha o filho, e assim seria a sua descendência. Não era assim, porque nós acreditamos e entendemos que existiam duas funções diferentes naquela época: o sacerdote e o profeta. O sacerdote, nós entendemos que o povo ia até o sacerdote para poder falar, para poder pedir perdão pelos seus pecados, e o sacerdote, ele pegava todo o pecado do povo, toda a reclamação, tudo aquilo que o povo tinha para questionar, tudo aquilo que o povo estava passando, e levava para Deus, dizendo: Senhor, perdoa o meu povo, Senhor, tenha misericórdia do meu povo, ele é pecador, o povo está errando, o povo está pecando, tenha misericórdia dele.
Deus falava com o profeta falava com o povo. Deus falava com o profeta e o profeta falava com o povo. Deus falava com o profeta e o profeta falava com o povo. Só que tem um problema nisso aí. Quando o profeta se levantava, não era para falar: a minha igreja está jejuando demais, a minha igreja está orando demais, a minha igreja está servindo demais. Todas as vezes a Bíblia vai nos dizer que se levantava um profeta na terra é para dizer: o meu povo se prostituiu, o meu povo me negou, o meu povo voltou atrás, o meu povo não me quer mais. Aí Deus levantava um profeta e dizia: é tempo de voltar, é tempo de buscar, é tempo de fazer minha vontade, é tempo de me servir nessa terra. Cadê aquele povo que está determinado a servir o Senhor nesta terra? Em nome de Jesus, então glorifica Ele nesta noite, porque o Senhor procura os verdadeiros não são os verdadeiros que adoram Ele em espírito e em verdade. Meu Deus, aleluia, Ele está procurando você, Ele está atrás de você. Talvez nesta noite você está se perguntando como você chegou nesse lugar e o Senhor está falando para você: foi eu que te trouxe, foi eu que te trouxe, foi eu que te convidei, foi eu que trouxe aqui este lugar. Meu Deus, aleluia. A ação de Deus com o profeta, irmãos, era diferente. Antes do profeta Miriam profetizar, sabe o que Deus fazia com o profeta? Ele fazia ele sentir na sua pele aquilo que Deus estava sentindo, fazia sentir na sua pele a tristeza que Deus estava sentindo naquele momento. Certa vez, o Senhor vai falar com o profeta Isaías, no capítulo 20. Está saindo de casa, vai falar para ele: profeta, todo mundo te conhece, todo mundo inspira em você, todo mundo sabe quem você é, o seu profeta Isaías. Faz o seguinte: tira a sandália dos teus pés. Eu tiro, Senhor. Não é só isso, tira a sua roupa também, vai andar nu, vai passear, vai passar pelo meu povo nu. Mas Senhor, nu, o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão pensar? Faça o que eu estou te mandando, e o resto você vai saber depois. A Bíblia vai dizer que durante 3 anos o profeta Isaías ele vai andar pelado, sem sandália, sem roupa. Eu creio que todos que passavam diante do profeta, ele profetizando pelado, as pessoas começaram a olhar para ele e falaram: meu Deus, esse rapaz andando nu, sem sandálias, sem proteção. De quem está falando? Que o Espírito de Deus, que a glória, a presença de Deus já tinha ido embora do povo. Deus já tinha deixado o povo, e o povo estava sem direção. Deus sempre tinha uma maneira diferente para agir na vida do profeta. Aí vai pegar Ezequiel, vai falar de Ezequiel: é o seguinte, Ezequiel, o meu povo é obstinado, o meu povo é pecador. Faz o seguinte: durante 390 dias você vai dormir para a esquerda. Imagine a dor que esse cara sentiu. E durante 40 dias você vai dormir para a direita. O que Deus estava querendo dizer para o povo? Que 390 dias o povo andava para a esquerda. O que quer dizer? Que o povo mais ficava fora da presença de Deus do que com Deus. O povo mais buscava os deuses pagãos do que servia o Senhor. Aí vai falar com o profeta, o mesmo profeta Ezequiel. Vai falar o negócio seguinte: você vai ter oportunidade, vai ser com Jeremias, vai ter oportunidade de casar, vai ter oportunidade de ter esposa. Mas o negócio é o seguinte: eu vou tirar do teu coração desejo, amor,
pensa nisso. Mas eu não posso viver o meu luto, eu não posso viver a minha tristeza na perda da minha esposa. Não! A forma que você está sentindo e a forma que você está passando é a forma que eu estou sentindo com o meu povo. Eu estou em luto porque o meu povo morreu, o meu povo me deixou, o meu povo me abandonou. Talvez ele tentou negociar com Deus, falou: Senhor, a minha mulher morreu, eu já não aguento mais esse negócio de ser profeta, deixa eu pregar semana que vem, deixa eu fazer só algo no mês que vem, deixa eu fazer só algo no ano que vem, porque eu não aguento mais. Aí ele vai dizer para ele assim: sua mulher morreu, você não vai chorar, eu sei o que você está passando por dentro, é o que eu estou vivendo também. Então você vai sair na rua e você vai profetizar. Você não está entendendo? Eu vou te explicar nesta noite quantas coisas na nossa vida tem nos tirado Deus, tem nos tirado a presença do Senhor, tem nos impedido de fazer o melhor para Ele. Entenda, Deus te toca aqui nesta noite. Se você não aprender a priorizar o Senhor, Ele vai deixar alguém te chorar nesta terra. Estamos atrás de honra, estamos atrás de reconhecimento, nós estamos atrás de tudo que Deus pode nos dar. Mas quando Ele fala: vai, eu não posso, faz, eu não posso. E muitas vezes não é porque não consegue, é porque não quer. Porque quando você não consegue, Ele vai: levanta, eu sou contigo. Pode ser uma criança, pode ser um adulto, pode ser o que for. É eu que te capacito, é eu que levo, é eu que faço, é eu que opero, é eu que faço na sua vida. Mas para isso, você precisa querer com Jesus. É dessa forma que Ele trata dos seus profetas, faz eles sentirem na pele a dor que Deus está sentindo. Ei, olha para mim aqui, pelo amor de Deus. Quando você fala na tua casa: não quero servir a Deus mais, como Deus se sente? Quando você fala na sua casa: já não aguento mais, como Ele se sente? Talvez um dia Deus te usou, talvez um dia Deus fez grandes obras na sua vida, e eu pergunto para você que está parado, prostrado, como Ele se sente? Aí sabe o que Deus faz? Vou fazer você sentir, vou fazer você sentir, vou fazer você sentir. Mas na pele do outro não, na sua, você vai sentir o que eu estou sentindo também. Por isso, irmãos, tem muitas provas que não é para nos matar, existem muitas provas que não é para nos ferir, é para nos moldar e fazermos pessoas melhores diante do Senhor. Porque Deus procura os verdadeiros não sós, que o adorem em espírito, em verdade. Meu Deus, aleluia! Está pensando com a minha esposa: meu Deus, você não vai pregar, porque esses dias tem sido uma grande guerra dentro de mim, porque Deus muitas vezes Ele quer fazer, então a gente retém. Muitas vezes a gente quer guardar para nós aquilo que Deus quer fazer, e aí gera aquela guerra: faço, não faço, vou, não vou, ouço, não ouço, obedeço, não obedeço. Aí Deus me leva um tema desse e fala: se você é homem de Deus, se você é profeta de Deus, faz a minha vontade, faz a minha vontade, faz a minha vontade, senão eu faço você provar a dor que eu sinto quando você retrocede, quando você volta para trás. Aí Deus, muito poderoso, muito magnífico, tem um ponteiro. Ele vai chamar o profeta Oséias, que é como falado na Bíblia.
Imagina o vizinho da esquerda e direita olhando, meu Deus, você viu hoje o que aconteceu? O que mais tem na igreja? O camarada está entrando dentro do prostíbulo. Ninguém sabe por que ele está aqui, mas quer ver que eu moro aqui que não sabe. Está entrando no prostíbulo. Imagina o povo daquela época falando Oséias, profeta do Senhor, entrando dentro do prostíbulo. Mas ninguém sabia o que Deus tinha mandado ele fazer. E ele entra, e ele resgata aquela mulher. E talvez ele pergunte, você quer casar comigo? E ela fala, quero. Porque talvez ela estava cansada daquela vida de ser vendida, de ser usada, de ser experimentada com pessoas que ela nunca viu na vida dela. Aí a Bíblia vai dizer que Oséias vai se casar com essa mulher. Só que tem um negócio, para os casados que estão aqui, para os casados que entraram nesse lugar, você já viu quando a pessoa vai casar? Seja fiel na doença, na pobreza, na tristeza, tal. Seja fiel, 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 seja fiel. Por quê? Porque um relacionamento é muito mais do que um casal, um homem e mulher, mas tem que ter fidelidade. Aí a Bíblia vai dizer que eles vão se casar. Acredito que naquele momento, no nosso futuro, não é o futuro deles. Não é naquele momento. Promete ser fiel, prometo. Promete na tristeza, prometo. Na doença, prometo. Na pobreza, prometo. Ser fiel até o fim. Se passou o seu tempo, eles tiveram filho. Só que a Bíblia vai nos dizer que após esse filho, Jeriel, é igualzinho, meio difícil de se letrar. Após esse filho se desmamar, um certo dia ele chega na sua casa e a mulher não está mais. E a mulher foi embora. E aonde que ela foi? Para o prostíbulo. Voltou de novo a fazer o que fazia. Voltou de novo para o lugar onde Oséias tirou ela. Voltou de novo às suas antigas práticas. E o problema maior é esse. Ela vai se engravidar de alguém. Ela vai se engravidar. Aí Deus, um certo dia, vai falar para Oséias, busca ela de volta. Busca ela de novo. Mas Senhor, ela foi embora. Busca. Mas Senhor, ela está grávida de outra pessoa. Busca. Preste atenção. Aquela mulher, após ela estar grávida, ela é jogada às traças. De dia, muito sol, à noite, muito frio. Então ela passou os piores momentos da vida dela, porque ela estava grávida, ela não era mais útil. Então Oséias vai resgatar ela e trazer para sua casa de novo. E vai viver um tempo. E vai viver um tempo. Até esta criança se desmamar. Aí um certo dia, o que vai acontecer? Ela vai embora. Vai voltar a curtir de novo. E o problema maior, de novo. Acho que o povo não está comigo, não está. De novo! De novo! Mas quase ninguém está ouvindo. De novo! De novo vai engravidar. De novo. Pela terceira vez. Aí Deus vai falar assim para Oséias: Oséias, vai buscar ela de novo. Vai atrás dela. Mas Senhor, imagine Oséias pensando: meu Senhor, essa mulher, ela não me respeita, ela não me honra, ela não faz aquilo que eu mando, ela não faz aquilo
E agora ela não era mais mulher, ela era escrava. E tinha que pagar. Talvez naquele momento ele falou para o Senhor: e agora? Tem que pagar agora. Existe um custo para poder pagar para essa mulher. Aí o Senhor fala: trabalha. Vai trabalhar. Porque se eles não querem liberar ela, se eles não querem deixar você trazer ela para casa, você precisa trabalhar para poder trabalhar. Imagine só. Alguns historiadores vão dizer que Oséias, correndo bastante, não poderia dar tempo, que Oséias, ele vai trabalhar durante 6 anos e 9 meses. Mas preste atenção que Oséias era profeta de Deus. O camarada não estava acostumado a trabalhar, não. O cara não estava acostumado a fazer serviço braçal, não. E ele tem que trabalhar 6 anos e 9 meses por causa de uma mulher que já tinha traído ele, que já tinha ido embora 3 vezes, que já estava com um filho de outro homem. Mas mesmo assim, Deus não deixou Oséias largar e abandonar ela. Por quê? Porque este texto de Oséias, este livro, é um relacionamento de Oséias, ou seja, de Deus e o povo, de Oséias e a prostituta. Deus, por intermédio da vida de Oséias, estava querendo passar para a igreja, porque talvez ele estava profetizando: não faz isso, não peca, não bebe, não fuma, não se droga, não se prostitua, não roube, não mate. Talvez isso não estava adiantando naquela época. Então foi preciso o profeta viver o sentimento de Deus naquela época. Deus precisava mostrar para Oséias como ele estava se sentindo. Senhor, mas ela já me traiu, né? Você está sentindo assim, Oséias? É dessa forma que você está? É dessa forma que você está se sentindo? Você está triste? Está cabisbaixo porque ela te traiu? Porque ela te deixou? Eu também estou assim, porque existe um povo lá embaixo que eu separei para mim, um povo lá embaixo que eu tenho pagado o preço todo dia por eles, e eles têm me deixado. Esse sentimento de traição eu sinto, Oséias, todos os dias da minha vida. Esse sentimento de rejeição eu sinto todos os dias da minha vida, Oséias. Aí a Bíblia dizia: depois que ele trabalha 6 anos e 9 meses, ele vai buscar. Aí quando ele chega diante do mercador, o dono dela, né? Ele vai chegar: eu quero a minha mulher de volta. Aí o camarada vai lá para assim: não tem jeito, tem que pagar por ela. Aí talvez ele vai arrancar do dinheiro do bolso dele, que ele trabalhou 6 anos e 9 meses, e fala assim: seja o preço que for, seja como for, mas eu tenho dinheiro para poder pagar. Aí talvez o cara questiona: mas ela não merece, ela não vale nada, ela não presta. Eu sei a sua história, eu já vi o que você passou, já te deixou 3 vezes, ela te traiu, você tirou da prostituição, tirou ela do mundo, tirou das coisas erradas, e ela não valorizou. A pergunta é nessa noite: o que nós temos valorizado? Aquilo que Deus fez na nossa vida, a forma que nós estamos agindo com Ele. Se nós perguntarmos para Deus nessa noite, João: Senhor, o que o Senhor acha da minha vida? O que o Senhor pensa de mim? Eu honro o Senhor nessa terra, o Senhor é leve pela minha vida, pela minha conduta, pelo aquilo que eu faço. Talvez o Senhor vai dizer: meu Deus, tenho me sentido traído todos os dias. Você não tem jejuado, não tem orado, não tem ido na minha casa, não tem servido, não tem feito a minha obra, sido traído todos os dias. O que Deus está querendo trazer para nós nessa noite, irmãos? A questão não é a gente ser merecedor ou não, porque o Senhor ele vem para buscar aquele que está perdido mesmo, aquele que não presta.
governador vai falar com Oséias, ela não presta. Talvez ele falou que nem o preço ela valia. Talvez Oséias olhando dentro do coraçãozinho dela, aquele desespero, aquela tristeza, de alguém que se perdeu no momento, de alguém que se perdeu na caminhada, de alguém que o tempo passou e esqueceu de quem realmente era Deus. Alguém que por um tempo deixou de acreditar naquilo que Deus poderia fazer na sua vida. Porque gerou um tempo, irmãos, 6 anos e 9 meses, preste atenção aqui, por favor. As crianças da casa dele já tinham crescido, a casa já tinha se transformado, os móveis já não eram o mesmo mais, a casa já não era a mesma mais. E talvez todo dia que Oséias acordava, as crianças perguntavam: cadê a mamãe? A mamãe vai voltar? O que Oséias falava para essas crianças? Fica tranquilo, estou trabalhando. Fica tranquilo, estou pagando preço por ela. Fica tranquilo, vou trazê-la de volta. Fica tranquilo, ela foi, mas ela vai voltar, crianças. O que o Senhor quer dizer para mim e para você? Não importa a forma que você entrou aqui, não importa a forma que você está aqui, importa que Deus está sempre de braços abertos para te ajudar, para te fortalecer, para te acolher para frente. Mas para isso você precisa querer, você precisa aceitar Ele na sua vida. Ele vai estar sempre de braços abertos para você. Oh, meu Deus! Aí tem uma reunião no céu. Aí está lá Jesus, Deus Pai e Deus Filho. E eles olhando para a terra. Senhor, existe uma igreja ali embaixo. Uma igreja que me trai. Uma igreja que me deixa por qualquer coisa. Uma igreja que não me honra. Uma igreja que não me serve. Eu mandei profetas, eu mandei sacerdotes, eu mandei a arca, eu mandei tabernáculo, já mandei milagres, já mandei tanta coisa. Aí Deus Pai e Deus Filho, como nós vamos fazer com este povo que não nos ouve, um povo que qualquer coisa prostitui e me deixa? Deus falando para Jesus, Jesus falando para Deus: Pai, assim como Oséias fez, eu quero fazer também. Eu quero trabalhar, eu quero pagar para aquele povo. Aí talvez o diabo está lá: não, trabalhar é fácil. Você pega ali os 3 anos ali de trabalho, o povo alcançou redenção. Agora é preço de cruz, é preço de sangue agora, não é de qualquer maneira. Aí o Deus Pai, Deus Filho olhando, como nós vamos fazer? Não vai. Talvez o diabo estava falando para Jesus, para Deus: aquele povo não presta, aquele povo não sabe o que quer. Uma hora ele quer igreja, outra hora não quer. Uma hora está firme, outra hora não está. Uma hora quer servir, outra hora não quer servir. Talvez Jesus falou para o diabo: para você eles não prestam, para você eles não servem, mas para mim eu dou minha vida, eu dou sangue, eu faço de novo. Pode fazer o que quiser, pode me negar, pode me rejeitar, mas a minha parte eu vou fazer, eu vou pagar, eu vou pagar, eu vou pagar, eu vou pagar o preço pela minha entrega em nome de Jesus. Aleluia, irmãos.
nós negamos a vontade dele.